Audiolivro A Quarta Dimensão, por Bispo J.R., terceira parte. Capítulo 3. O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente, e existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhes a respeito do poder criador da palavra falada e por que o seu uso é de grande importância. Certa manhã eu estava tomando meu desjejum com um dos meus mais permanentes cirurgiões coreanos. Ele contava-me de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Dr. Cho, o senhor sabia que o centro da fala do cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder, porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala no cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então, eu sorri dizendo: sei disso há muito tempo. Como é que descobriu isso? Perguntou ele. Isso é coisa recentemente no mundo da neurologia. Respondeu-lhe que o Dr. Tiago me havia ensinado. Quem é esse Dr. Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos famosos nos tempos bíblicos. Há quase 2000 anos, respondi. E no seu livro, no capítulo 3 e nos primeiros versículos, o Dr. Tiago define claramente a importância da língua e do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro de nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Diz que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar. Disse ele: se alguém continua a dizer, vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem, preparemo-nos para nos tornar fracos, pois recebemos instruções da central de comunicação que devemos nos tornar fracos. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém também diz, bem, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, receberemos instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continua a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então de imediato o controle central da fala responde, dando ordens para esse efeito. Os nervos respondem, sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura, preparemo-nos para a desintegração. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião continuou. O homem nunca deveria se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo, sou aposentado. E todos os nervos começam a reagir de acordo com essa informação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida. Essa conversação muito significou para mim e teve um grande impacto em minha vida, pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se acostumam a falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro nem para dar ao Senhor. Quando aparece uma oportunidade, um emprego com um bom salário, o sistema nervoso responde, não posso ser rico porque ainda não recebi a instrução contrária de meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que eu não posso aceitar esse emprego.
Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem, e uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai a pobreza. Essa atração, se permanecer consistente, permitirá que você viva permanentemente na pobreza. Exatamente como a Bíblia disse quase 2000 anos atrás. Assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Esse neurocirurgião disse que as pessoas deveriam dizer a si mesmas: sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa, então, rejuvenescerão, recebendo poder e força do centro nervoso. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla a sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. Se você continua a dizer que é pobre, então o seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza e você se sentirá à vontade com ela. Você prefere ser pobre, mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, que pode alcançar o êxito, então todo o corpo será levado ao êxito. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e vencê-lo. Esse é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Na Coreia, temos um hábito de fazer uso frequente da palavra tal, que dão conotação de morte. Expressões como, estou tão quente que eu poderia morrer. Comi tanto que poderia sufocar-me até a morte. Ou, estou tão feliz que poderia morrer. Meu medo pode me matar. São muito comuns. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5.000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial, cresci durante a Guerra Coreana e agora ainda vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar sua linguagem. Se não mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesmo. Se deseja ver os filhos mudados, primeiro deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se deseja ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis adultos, deve ensinar-lhes as novas linguagens. Onde podemos aprender essa nova linguagem? No melhor livro de línguas de todos, a Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica, fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com o vocabulário construtivo, progressivo, produtivo e vitorioso. Anuncie estas palavras, continue a repeti-las de modo que elas tenham controle de todo o seu corpo. Então, você se tornará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançará o êxito. Esta é a primeira razão importante para usar a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada. Ela não somente pode ajudar-nos a ter êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizar os propósitos de Deus. Quando entrei para o ministério, senti-me em uma luta. Até o meio dos meus sermões, eu percebia impedimentos em meu espírito. Então, o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela da minha mente, eu via tumores desaparecerem, tuberculose sendo curada, aleijados que se apoiavam em muletas repentinamente jogá-las de lado e andar. A Coreia está tão longe dos Estados Unidos que eu pouco tinha ouvido deste mistério de livramento e cura. Até os missionários que se cercavam ignoravam este ministério e conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que esse era o impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Tu, espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saia de mim, deixa-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os dentes sendo curados, os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado
que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então, ouvi o Senhor dizer ao meu coração: Filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar estas pessoas, mas não pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha de dizer uma palavra. Mais tarde, li no primeiro capítulo de Gênesis: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela, incubando-a, mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi, nada aconteceu. Então disse Deus: você pode sentir a presença do Espírito Santo em sua igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja, mas nada acontecerá. Alma alguma será salva, lar desfeito algum será reconstruído, até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o que você precisa. Dê a palavra. Dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos. Como eu fiz ao criar o mundo, pronuncia-se e diga: haja luz, ou diga: haja um firmamento. A compreensão dessa verdade mareou um ponto culminante em minha vida. Igualmente, pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra, mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a esse respeito. Também tinha medo de que nada poderia acontecer quando eu falasse. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus: Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disto, ao pregar visões de cura, seguiam-me no espírito. Depois disto, ao pregar visões de cura, surgiam-me no espírito. Mas, ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, ignorava-os. Então dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça? E instantaneamente uma pessoa era curada. Espantava-me o fato de, pelo meu simples pronunciar estas palavras, elas viessem à existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas, então da cura dos surdos, e finalmente falei de todas as curas que já via com os olhos da mente. Agora, em minha igreja, nas manhãs de domingo, milhares de pessoas recebem a cura através desse canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que estão sendo efetuadas e eu as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cuia que foi operada, ou melhor, da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante essa parte do culto, muitas pessoas, por todo o auditório, levantam-se reivindicando a cura. Assim, aprendi um segredo. Antes que se possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui o material adequado com o qual curar. Se o Espírito Santo concede fé ao seu coração para remover a montanha, não ores nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga: seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isso e formar o hábito de falar sob a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil.
Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja e os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamados e dando instruções. Procuro não deixar que o número do telefone da minha casa apareça nas listas telefônicas, mas as pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar, desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando, então o telefone toca às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com uma febre alta, por favor ore por ele. Às 11 horas outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou para casa, por favor ore por ele. Eu oro. À meia-noite o telefone toca, a mulher toca, volta a tocar e é uma mulher chorando me dizendo, meu esposo chegou em casa e me espancou. Oh, isso é terrível, já não desejo mais viver, então tenho de orar por ela. E à 1 da manhã recebo um chamado de um homem que está bêbado e diz, minha esposa frequenta a sua igreja, que o Senhor lhe está ensinando para que ela se comporte dessa maneira. Então, lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir e orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor. De modo que jogo as cobertas e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Exclamo, simplesmente me recuso a viver dessa maneira. Eu vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração. Você está sendo um bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda, de modo que me levanto e ligo o telefone de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente, posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, estava bem confortável na cama, quase a adormecer, quando o telefone tocou e um homem perguntou, pastor, o senhor me conhece? Claro que o conheço, fiz seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos separar-nos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Casamo-nos com a sua bênção e desejamos divorciar-nos com ela também. Que posição na qual se encontra um ministro, abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação? Respondi. Vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama, tenho de ir agora. Pastor, respondeu ele, amanhã será tarde demais. Estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê sua bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás. Pensei, isso não é obra do Espírito Santo, isso é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na 4ª dimensão. Uma vez que as visões e os sonhos são a linguagem do Espírito Santo, mediante a 4ª dimensão, posso incubar a 3ª e corrigi-la. Ajoelhei, fechei os olhos e por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver esta família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei. Oh, meu Deus, torna esse casamento como a imagem que tem. Enquanto orava, fui tocado pela fé e o nome de Jesus Cristo, mudei essa situação para a 4ª dimensão. A 4ª dimensão, com o seu poder positivo, era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Viveu em um apartamento fantástico, de luxo, tinham de tudo, mas, ao entrar, senti um calafrio, o ódio que existia entre o marido e a mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, estas coisas materiais não serão bênção alguma. Ao entrar, encontrei o homem na sala de estar. A esposa estava no quarto. No instante em que eu entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa, então, entrou correndo na sala e já foi dizendo, não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que eu dizia parecia certo, mas, quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo à sua própria opinião.
Ambos estavam certos, e eu, espremido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore por nós, continuavam a repetir. Simplesmente ore por nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão na terceira dimensão. E ao usar a fórmula da quarta dimensão em meu coração, com confiança, peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio deste casal. Neste instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que estes dois sejam reunidos, que sejam ternos e unidos uns com os outros. Subitamente senti uma gota morna cair-me sobre a mão, e ao olhar para o homem vi que estava chorando, e as suas lágrimas estavam caindo. Pensei comigo mesmo: oh, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que estavam também cheios de lágrimas, de modo que uni as mãos deles e disse: o que o Senhor uniu, não o separe o homem nem circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois acompanharam-me até o portão e enquanto eu saía disseram: até logo, pastor, louvado seja Deus. Respondi: funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhes a mão e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo desfazer-se em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída. E fomos sacudidos. Subitamente, tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós, dois, ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas, pensando no incidente agora. Não podemos compreender por que brigávamos tanto, porque nós íamos nos separar. Agora, amamos um ao outro ainda mais que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles, ou se tivesse orado simplesmente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra da fé falada. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus Cristo usaram a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando e mendigando, com medo de enunciar a palavra de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por seu intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É imediatamente a confissão da fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em algum lugar nesta passagem diz ser necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra a fim de conceder a salvação? O que se diz é que as palavras que podem resultar em salvação estão perto, na boca e no coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é o seu endereço? Certamente que não é lá nos altos nos céus ou embaixo na terra. Jesus está na palavra dele. Onde estão as palavras que podem salvá-lo? Essas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa, assim como a pessoa que pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A Bíblia diz: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus, capítulo 18 e versículo 18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com meus 100 pastores assistentes, dou-lhes uma ordem estrita.
cabe-lhes a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo aonde quer que vocês vão. E vocês devem liberar Jesus e preencher as necessidades específicas. Permita-me dar-lhe alguns exemplos. Em nossa vizinhança há várias igrejas de diversas denominações. Em certa igreja presbiteriana, o ministro fala somente acerca da experiência do novo nascimento, e fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus, que pode dar o novo nascimento para as pessoas. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja da santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre santificação. Santificai-vos, santificai-vos, exortam repetidamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença do Jesus santificador. Na minha igreja, prego a respeito do Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza e do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. E todos estes aspectos se manifestam em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus Cristo com sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparece. Se falar acerca de cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença do Jesus que opera milagres é liberada. Ele é limitado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você, e se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus se manifestará o seu poder a esta geração? Por isso, fale com audácia. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no lar e na família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo e Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo, e os seus ficam sem a bênção completa de Deus. Não é necessário esperar até que você receba um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de curar. Então, eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, eu o daria a todos. Eu não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é ele que habita em sua igreja e mora em você. Através dele, você pode ter todo tipo de ministério. O ministério do ensino, da evangelização de missões pastoral e da cura divina. Seja audaz, receba o dom da audácia. Então diga a palavra, fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada, e Jesus se encarrega de todos os problemas da família, de modo que, da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, plantar sementes específicas, a fim de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas às suas congregações, mas logo após o culto as pessoas são despedidas e se vão. Não se lhes dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trouxeram à luz. Recebem todas as palavras faladas da mensagem, mas não têm tempo de orar.
para que essa palavra se implante em sua vida, de tal modo que se torne parte deles. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação, encurte as preliminares e os números especiais. Dê a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam digeridas. Se isso fosse feito, ver-se-iam mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, suas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. De modo que quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê a palavra para o Espírito Santo para que ele possa, com ela, criar algo. Então, crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra falada tem poder, e quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não usa por você estar completamente santificado, pois, enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmão e irmãs, façam uso da palavra falada para o êxito em nossa vida, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar e com o propósito de criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e de sua palavra falada, a fim de liberar sua presença. O que vai fazer com que Jesus, que você leva em sua língua, o que vai fazer com este Jesus que você leva na sua língua? Vai liberá-lo para a bênção dos outros? Ou vai trocá-lo com uma língua silente e com uma boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar sua decisão. Capítulo 4. Rema. A palavra falada tem criatividade poderosa e seu uso adequado é vital para a vida cristã vitoriosa. Esta palavra falada, contudo, deve ter uma base correta a fim de ser eficaz. O princípio da descoberta da base correta para a palavra falada é uma das porções mais importantes da verdade de Deus. É com referência a esse tópico que quero conversar com vocês agora. Certo dia trouxeram a meu escritório uma senhora deitada numa maca. Era paralítica do pescoço para baixo e não conseguia mover nem mesmo um dedo. Enquanto a introduziam em meu escritório, comecei a ter uma sensação estranha. Era como se meu coração estivesse perturbado. Assim como houve um sentimento de expectativa junto ao poço de Betesda, assim também eu sabia que algo ia acontecer. Acerquei-me de sua maca e, ao olhar para seus olhos, vi que ela já tinha a fé para ser curada. Não uma fé morta, mas uma fé viva. Toquei-lhe a testa e disse: Irmã, no nome de Jesus Cristo, seja curada. Instantaneamente o poder de Deus se manifestou e ela foi curada. Levantou-se da maca, emocionada, assustada, eletrizada. Alguns dias mais tarde veio à minha casa para trazer-me alguns presentes. Ao entrar em meu escritório, perguntou: será que eu podia fechar a porta? Sim, respondi, feche a porta. Então ela se ajoelhou perante mim, ainda espantada da sua cura, e disse: Senhor, por favor, revela-te a mim. És tu o segundo Jesus encarnado? Sorri. Querida irmã, você sabe que tomo 3 refeições por dia, vou ao banheiro e durmo todas as noites? Sou tão humano quanto você, e a única maneira pela qual sou salvo é por intermédio de Jesus Cristo. Esta senhora tinha recebido uma cura tão miraculosa que a notícia se espalhou rapidamente. Logo depois, uma senhora rica veio à minha igreja, também trazida em uma maca. Tinha sido cristã por muito tempo e servido como diaconisa de sua igreja. Ela tinha decorado passagens e mais passagens acerca de cura divina. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías
53, versículo 5. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8, 17. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E se impuseram as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículo 17 e 18. De modo que orei por ela com todo o poder, mas nada aconteceu. Então gritei, repetindo as mesmas orações para a cura. Usei a palavra de Deus, até mesmo pulei, mas nada aconteceu. Disse-lhe que se levantasse pela fé. Muitas vezes ela levantava, mas no instante em que a soltava, ela caía como um pedaço de madeira morta. Então eu dizia, tenha mais fé e levante-se. Ela se levantou de novo e de novo caía. Então me dizia ela que tinha toda a fé que há no mundo, mas sua fé não funcionava. Fiquei muito deprimido e logo ela começou a chorar, dizendo, pastor, o senhor tem preconceitos contra mim? O senhor amava tanto a outra mulher que a curou, mas o senhor realmente não me ama, de modo que ainda estou doente, e o senhor tem então preconceitos. Irmã, respondi, fiz de tudo, você mesma viu, orei, clamei, pulei e gritei. Fiz tudo o que um pregador pentecostal pode fazer, mas nada aconteceu e não posso compreender o motivo. Em minha igreja, este problema inquietantemente manifesta sobre as nossas vidas, porque é de uma pessoa ser curada, enquanto a outra permanece enferma, e não ficou limitado a esta ocasião. Outros evangelistas de fama mundial têm vindo à minha igreja e entusiasmadamente dizem, todos vão ser curados, todos. Pregam a palavra de fé e muitos são curados. Depois esses evangelistas se vão, levantam toda a glória, e eu fico com a incumbência de tratar dos doentes que não foram curados. Estes vêm a mim desanimados, abatidos e desesperados, queixando-se. Pastor, não fomos curados. Deus desistiu de nós? Estamos completamente esquecidos? Por que devemos lutar para vir a Jesus Cristo e crer? Aflijo-me, oro e choro. Por que, Pai? Por que isso é assim? Deus, por favor, dá-me a resposta, uma resposta clara. E então, um dia, ele o fez. De modo que agora gostaria de partilhar com você esta resposta e algumas coisas que me levaram a receber esta compreensão. As pessoas pensam que podem crer na palavra de Deus. Podem, mas falham em fazer a diferença entre a palavra de Deus, que dá conhecimento geral a respeito de Deus, e a palavra de Deus que ele usa para conceder fé acerca de circunstâncias e problemas específicos. É este último tipo de fé que produz milagres. No grego, há duas palavras diferentes para a palavra, logos e rema. O mundo foi criado pela palavra logos de Deus. Logos é a palavra geral de Deus, que se entende desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Pois todos estes livros falam acerca de Jesus Cristo, direta ou indiretamente. Ao ler a palavra logos do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa pode receber todo o conhecimento de que necessita a respeito de Deus e de suas promessas. Mas pela simples leitura, a pessoa não pode receber a fé. A pessoa recebe conhecimento e compreensão acerca de Deus, mas não recebe fé. Romanos 10, 17 mostra-nos que o material usado para edificar a fé é mais do que a simples leitura da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesta passagem, palavra não é logos, mas rema. A fé, especificamente falando, vem pela pregação da palavra rema. O doutor Ironside define em seu lexo grego a palavra logos, a palavra dita de Deus, e rema, a palavra dizente de Deus. Muitos eruditos definem a ação de rema como se o Espírito estivesse tomando alguns versículos da palavra de Deus e vivificando com eles uma determinada pessoa. Eis minha definição de rema. Rema
é uma palavra específica, dada a uma pessoa específica, em uma situação específica. Certa vez na Coreia, uma senhora chamada Yoon Rae Young promovia grandes concentrações para a juventude na montanha Sangak. Essa senhora tinha um grande ministério. Quando se punha de pé e pregava, as pessoas vinham à frente e caíam no solo como se tivessem sido atingidas pelo raio, tocadas pelo poder do Espírito. Muitos eram os jovens que acudiam às suas reuniões. Nesta ocasião, essa senhora realizava reuniões juvenis em Sangak e milhares de jovens compareciam todas as noites. Durante a semana da campanha, choveu muito e todos os rios transbordaram. Um grupo de jovens desejava assistir ao culto certa noite. Chegando à margem do rio, perceberam que as reuniões estavam sendo realizadas no povoado do outro lado, mas o rio estava muito cheio e não havia pontes nem barcos por perto. Os jovens se desanimaram. 3 moças disseram: "Por que simplesmente não vadiamos o rio?" Pedro andou por sobre as águas e o Deus de Pedro é o nosso Deus. E o Jesus de Pedro é o nosso Jesus. E a fé de Pedro, que Pedro tinha, é a nossa fé. Pedro creu e devemos fazer o mesmo. Vamos andar por sobre o rio. O rio estava muito cheio e a correnteza era forte. As 3 moças se ajoelharam, deram-se as mãos e citaram a Escritura, mencionando Pedro caminhando por sobre as águas. Disseram a todos que iriam repetir o milagre. À vista de todos os demais jovens, entraram resolutamente nas águas. Afundaram-se imediatamente. 3 dias mais tarde, seus corpos foram encontrados flutuando no mar. Esse triste incidente teve repercussões em toda a Coreia. Os jornais não cristãos atacaram a fé, traziam manchetes como estas: "O Deus dos cristãos não pôde salvá-las", ou "Por que o seu Deus não respondeu às orações de fé?" Como resultado desta ocorrência, os incrédulos tiveram um dia de triunfo e a igreja cristã experimentou derrota e desapontamento geral. Muitos sentiram-se deprimidos e desalentados e não tinham como responder aos escárnios e acusações. O caso das moças que se afogaram transformou-se em um assunto de conversas por toda a Coreia e muitos cristãos sinceros perderam a fé. Diziam: "Essas moças creram exatamente nos nossos ministros, naquilo que eles têm ensinado. Exerceram sua fé. Dos púlpitos, nossos pastores constantemente ensinam que exercitemos com audácia a nossa fé na palavra de Deus. Essas moças fizeram justamente isso. Então, por que Deus não respondeu? Deus, Jeová, não deve ser então um Deus vivo. Esta não deve passar de uma religião formalística e nos envolvemos então com ela." Que resposta daria você a essas pessoas? Estas moças tinham crido? Tinham exercitado a fé baseadas na palavra de Deus? Mas Deus não tinha motivos para apoiar a sua fé. Pedro nunca andou sobre as águas por causa da palavra Logos, a qual provê informação geral acerca de Deus. Pedro pediu que Cristo lhe desse uma palavra específica. Disse ele: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Respondeu Jesus: "Vem." A palavra de Cristo, que Cristo deu a Pedro, não era Logos, mas Rema. Deu-lhe uma palavra específica: "Vem." A uma pessoa específica, Pedro, numa situação específica, uma tempestade. Rema traz fé. A fé vem pela pregação e a pregação de Rema. Pedro nunca andou por sobre as águas pelo conhecimento de Deus somente. Pedro tinha Rema, mas essas moças tinham somente Logos, conhecimento geral de Deus. E neste caso, a obra de Deus mediante Pedro. O erro foi exercitar em sua fé humana em Logos. Deus, portanto, não tinha responsabilidade alguma de apoiar sua fé. E a diferença entre o modo pelo qual estas moças exercitaram sua fé e a maneira de Pedro exercitar a sua é tão grande como a noite do dia.
2 anos atrás, 2 estudantes do Instituto Bíblico falharam completamente em seu primeiro empreendimento ministerial. Os 2 haviam sido meus discípulos, haviam escutado minhas preleções e, como iam à minha igreja, tinham aprendido alguma coisa a respeito do princípio da fé. Começaram seu ministério com o que parecia uma grande quantia de fé, valiando-se de passagens bíblicas como esta: abre bem a tua boca e te encherei. Salmo 81, versículo 10. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 14, versículo 14. Foram a um banco e fizeram um empréstimo bem grande. Então foram a um homem bem rico e pediram emprestado outra grande soma de dinheiro. Com esse dinheiro compraram um terreno e construíram um lindo santuário, sem ter contudo uma congregação. Começaram a pregar, esperando que as pessoas viessem às centenas. Esperavam tirar ofertas e com elas pagar a dívida, mas nada aconteceu. Um destes jovens tinha pedido emprestado cerca de $30.000, o outro cerca de $50.000. Logo chegaram os credores. Os jovens se viram muito apertados e chegaram ao ponto de quase perder a fé. Então, os 2 vieram a mim, choraram. Pastor Cho, por que o seu Deus é diferente do nosso? O senhor começou com $2.500 e agora já completou um projeto de 5 milhões. Nós construímos uma igreja que nos custou $80.000. Por que Deus não nos responde? Cremos no mesmo Deus, temos a mesma fé. Por que ele não nos responde? Então começaram a citar passagens bíblicas que contêm promessas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, acrescentando: fizemos exatamente como o Senhor nos ensinou e fracassamos. Respondi-lhes: alegra-me que tenham fracassado depois de seguir as minhas palavras. Vocês são bons discípulos meus, mas não do Senhor Jesus Cristo. Vocês compreenderam mal alguns dos meus ensinos. Comecei a obra de minha igreja dirigido por Rema, não por Logos. Deus falou claramente ao meu coração dizendo: levanta-te, vai e edifica uma igreja para 10.000 pessoas. Deus colocou sua fé em meu coração e eu fui e o milagre ocorreu. Mas vocês saíram simplesmente com Logos, conhecimento geral a respeito de Deus e de sua fé. Portanto, Deus não tem responsabilidade alguma de apoiá-los, embora o ministério que vocês realizavam fosse para o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, por meio de Logos, vocês podem conhecer a Deus, podem adquirir compreensão e conhecimento a respeito dele, mas Logos nem se transforma em Rema, nem sempre se transformará em Rema. Suponhamos que um doente tivesse ido ao tanque de Betesda e dito aos que ali estavam: vocês são uns bobos, por que esperam aqui? Este é o mesmo tanque de sempre, com a mesma água no mesmo lugar. Por que tem de esperar dia após dia? Vou entrar na água agora e lavar-me. Em seguida ele mergulha e toma um banho, mas ao sair da água não fora curado. Pois somente depois que vinha o anjo de Deus e revolvia a água, as pessoas podiam entrar, lavar-se e serem curadas. Ainda era o mesmo tanque de Betesda, no mesmo local, com a mesma água. Só que quando a água era revolvida pelo anjo de Deus, é que ocorria o milagre. Rema procede de Logos. Logos é como o tanque de Betesda. Você pode ouvir a palavra de Deus e pode estudar a Bíblia, mas somente quando o Espírito Santo vem e aviva uma passagem ou passagens da Escritura ao seu coração, queimando-as em sua alma e dando-lhe a conhecer como aplicá-las diretamente à situação específica, é que Logos se transforma em Rema. Se você nunca tem tempo de esperar na presença do Senhor, então o Senhor nunca confirmará a palavra de que você tanto necessita em seu coração. Esta é uma época de muita agitação. As pessoas vão à igreja para serem entretidas, ouvem um sermão curto e são despedidas, sem terem tempo para esperar no Senhor. Dá-se-lhes Logos, mas não Rema. Por isso, não vêm milagres de Deus e começam a duvidar de seu poder.
As pessoas devem ir ao santuário, ouvir atentamente ao pregador e esperar no Senhor. Mas, como não ouvem em atitude de oração, esperando no Senhor a fim de receber rema, não podem, portanto, receber a fé necessária para a resolução de seus problemas. O seu conhecimento da Bíblia aumenta à proporção que seus problemas aumentam. E embora venham à igreja, nada acontece. Por isso começam a esfriar-se e a perder a fé. Outro problema que sofrem as igrejas desta época é que os ministros andam demasiadamente ocupados. Passam horas e horas fazendo o trabalho de eletricista, carpinteiro, porteiro, enfermeiro, ocupados em 100 tarefas diferentes. Quando chega o sábado, tropeçam por aí tentando pensar em alguma palavra logos para pregar na manhã de domingo. Estão cansados a tal ponto que não têm tempo para esperar na presença do Senhor. Não têm tempo de trocar o capim verde em leite branco. Suas congregações comem capim, mas não o leite rico da palavra. Este é o erro muito grave. Os leigos não são inimigos do pastor, são seus amigos. Como fizeram os apóstolos, o ministro deve concentrar-se na oração e no ministério da palavra, delegando qualquer outro trabalho a seus leigos, anciãos, diáconos, diaconisas e líderes. Eu sigo esta norma em minha igreja. Não ouso subir ao púlpito sem primeiro esperar na presença do Senhor e receber a palavra rema de Deus para essa mensagem. Se não recebo a palavra rema, não vou à plataforma. Às vezes passo toda a noite de sábado em oração. Durante o dia oro: Senhor, as pessoas virão com todos os tipos de problemas, doenças, pressões, problemas familiares, problemas financeiros, todo tipo imaginável de problemas. Virão não somente para receber conhecimento geral a respeito de Deus, mas também para receber uma solução real a seus problemas. Se eu não lhes der fé viva, rema, então voltarão para suas casas sem terem solucionado nenhum de seus problemas. Necessito de uma mensagem específica para pessoas específicas, num tempo específico. Então, espero até que o Senhor me dê a mensagem. Quando subo ao púlpito, vou marchando como um general, porque sei que a mensagem que vou entregar tem a unção do Espírito Santo. Depois do sermão, as pessoas vêm a mim e dizem: Pastor, o Senhor pregou exatamente a palavra de que eu necessitava. Creio que meu problema será resolvido. Isto acontece porque eu os ajudei a receber rema. Irmãos e irmãs, não estamos edificando na igreja um clube de santos. Estamos lidando com assuntos de vida e de morte. Se o pastor não der rema ao seu povo, então tudo o que lhe resta é um clube religioso superficial. Já temos no mundo clubes sociais, como o Clube Rotary, como o Clube Kiwanis e outros muitos mais da mesma natureza, e seus membros também pagam um tipo de dízimo. As igrejas que nós edificamos devem ser o lugar onde as pessoas recebem soluções da parte de Deus, recebem e veem milagres em sua vida, e podem conseguir não meramente um conhecimento intelectual de Deus, mas também um conhecimento experimental, real e vivo. Mas para que consigam esse objetivo, é preciso que primeiro o pastor receba rema. Deve-se dar tempo aos cristãos a que esperem na presença do Senhor, a fim de que o Espírito Santo tenha tempo de lidar com eles e inspirá-los por meio da Escritura e inspirá-los por meio das Escrituras. O Espírito Santo pode transformar as passagens bíblicas na palavra dita de Deus e aplicá-las ao coração da pessoa, fazendo com que a palavra dita passe a ser a palavra dizente de Deus. Logos deve se transformar em rema. Agora, posso dizer por toda essa muita gente, porque tanta gente não recebe a cura. Todas as promessas são potencialmente feitas a elas, mas não literalmente são delas.
Nunca tome uma promessa de Deus e simplesmente diga: ah, esta é minha, esta é minha. Sim, é sua em potencial, mas só chegará a ser sua na prática quando você esperar perante o Senhor. Antes que o Senhor conceda uma passagem a um indivíduo, ele tem de fazer várias coisas. Primeiro, o Senhor deseja limpar a sua vida e fazer com que esse indivíduo se entregue a Ele. O Senhor nunca dá promessas de um modo promíscuo. O Senhor faz você lidar com aquilo que Ele te dá. Você deve tirar o tempo para permanecer na presença dEle. Confesse seus pecados e entregue sua vida a Ele. Quando estas condições necessárias são produzidas, então vem o poder de Deus. E seu coração, assim como o tanque de Betesda, é resolvido por algum texto em particular. Então, você sabe que essa promessa é sua e receberá a fé para produzir o milagre necessário. A saúde corporal não é o objetivo último do Espírito Santo. É necessário que conheçamos bem claramente as prioridades do Espírito Santo. O alvo supremo é a santidade de nossas almas. Quando Deus lida com você, sempre o faz através da santidade da alma. Se sua alma não estiver reta diante de Deus, não importa quanta oração, quanto grito ou quanto pulo você dê, estas coisas não lhe trarão a palavra rema de que você necessita. É preciso esperar perante o Senhor. A cura divina depende da soberana vontade de Deus. Às vezes uma pessoa recebe uma cura instantânea, ao passo que outra precisa esperar um pouco mais. Um dos mais queridos diáconos de nossa igreja caiu doente. Esse diácono deu tudo ao Senhor, amando-o e servindo-o de um modo espantoso. Disseram-lhe que ele tinha um tumor e que os médicos desejavam operá-lo. Mas todos em minha igreja sabiam que o Senhor iria curá-lo, pois ele era um grande santo e de grande fé. Este era o raciocínio deles. Orei para a cura dele. Então, tínhamos 40.000 membros de todos eles oraram. Todos eles oraram por ele, atacando o trono da graça. Que interessante! Mais de 40.000 membros e todos eles orando e atacando o trono da graça. Mas aquele diácono foi quem reivindicou a cura. Entretanto, nada aconteceu. Ele apoiava cada vez mais, afinal, piorava naqueles dias. Sangrava tanto que foi levado ao hospital e sofreu uma intervenção cirúrgica. Muitos de nossos membros estavam preocupados e reclamavam: onde está Deus? Por que Deus o está tratando dessa maneira? Mas louvei a Deus, pois eu sabia que ele tinha algum propósito específico no que estava acontecendo. Ao ser hospitalizado, ele começou a pregar o Evangelho a todos com quem entravam em contato. Em breve, todo o hospital sabia existir um Jesus vivo e que seu representante estava ali naquele hospital. Médicos, enfermeiras e pacientes eram salvos todos os dias. Então, os membros de nossa igreja regozijaram-se, dizendo: louvado seja Deus, pois muito melhor de que ele seja hospitalizado do que se ele tivesse recebido a cura instantânea, pois não receberíamos essa palavra. Deus mostrou que sua prioridade era a cura eterna das almas, e não a cura terrena do corpo físico. Onde há dor e sofrimento, temos a tendência de pedir libertação, mas não devemos fazer isso. Se o seu sofrimento pode resultar em graça redentora, ou se seu sofrimento torna-se o canal para o fluxo da graça redentora de Deus, então seu sofrimento foi enviado por Deus. Se, entretanto, seu sofrimento torna-o inválido e começa a destruí-lo, então procede de Satanás e você deve orar a fim de livrar-se dele. Contar-lhe-ei um caso no qual Deus não libertou as pessoas de seu sofrimento. Aconteceu durante a Guerra da Coreia, quando 500 ministros foram capturados e imediatamente fuzilados e 2.000 igrejas destruídas. Os comunistas eram cruéis para com os pastores. A família de certo ministro foi capturada em Incheon,
Coreia, e os seus líderes comunistas submeteram-nos ao que chamavam de Tribunal do Povo. Os acusadores diziam: este homem é culpado de cometer esse tipo de pecado e por esse pecado deve ser castigado. A única resposta que recebiam era um coro unânime de vozes dizendo: sim, sim. Desta vez, cavaram um grande buraco, colocaram o pastor, sua esposa e vários de seus filhos dentro dele. Então o líder falou: todos estes anos o Senhor tem desviado as pessoas com a superstição da Bíblia. Se desejar agora retratar-se perante o povo aqui reunido e arrepender-se de sua má conduta, então o Senhor, sua esposa e seus filhos serão liberados. Mas se persistir em suas superstições, toda a sua família vai ser enterrada viva. Tome sua decisão. Todos os seus filhos começaram a chorar, dizendo: papai, papai, pense em nós. Imagine a situação desse homem. Se você estivesse em seu lugar, o que teria feito? Sou pai de 3 filhos e chegaria quase a preferir ser lançado no fogo do inferno a ver meus filhos serem mortos. Este pai estava profundamente abalado. Levantou a mão dizendo: sim, sim, falo-ei. Vou denunciar minha... Mas antes de poder terminar a frase, a esposa tocou-lhe o lado, dizendo: diga não, diga não. E dirigindo-se aos filhos, essa valente mulher disse: calem-se, filhos. Essa noite vamos jantar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então começou a cantar o hino do celeste porvir. Seus filhos e marido a acompanharam no cântico, enquanto os comunistas começaram a enterrá-los. Logo as crianças estavam enterradas, mas até que a terra lhes chegasse ao pescoço, continuaram a cantar e o povo a olhar. Deus não os livrou, mas quase todos os que viram essa execução tornaram-se crentes. Muitos são membros de minha igreja. Mediante seu sofrimento, flui a graça da redenção. Deus enviou seu único filho, a fim de ser crucificado na cruz, para que o mundo pudesse ser salvo e redimido. Para que o mundo pudesse ser salvo e redimido. Esse é o objetivo último de Deus, a redenção das almas. De modo que quando a pessoa deseja cura divina ou uma resposta dos altos, focalize a vista através das lentes do objetivo último, a redenção das almas. Se perceber que seu sofrimento realiza mais redenção do que sua cura, então não peça libertação, mas que Deus lhe dê forças a fim de perseverar. Nem sempre é fácil fazer distinção entre o sofrimento ocasionado por Satanás, do qual Deus deseja livrá-lo, e o sofrimento que Deus pode usar a fim de fazer com que o fluxo da graça redentora continue a fluir. A fim de tomar esse tipo de decisão, é preciso que a pessoa espere no Senhor e conheça a sua vontade. Não se desanime e ande à procura de oração de um evangelista aqui ou de alguém famoso ali. Mas, mediante a oração, jejum e fé, deixe que Deus lhe apresente sua vontade. Logo, o Espírito Santo, quando o Espírito Santo aviva logos na Escritura ao seu coração, concede-lhe uma fé miraculosa. Você vai saber que a passagem bíblica não mais pertence à palavra dita de Deus, mas transformara-se instantaneamente na palavra dizente de Deus para você. Então, você deve firmar-se nessa palavra, seguir em frente e praticá-la. Embora não possa ver nada, embora você não possa tocar nada, embora sua vida inteira esteja totalmente às escuras, uma vez que recebe a palavra rema, não tenha medo, siga em frente e ande por sobre as águas e verá o seu milagre. Tenha cuidado, entretanto, em não adiantar-se a Deus. Muitas pessoas andam na frente de Deus, assim como o fez Paulo em sua vontade de levar o evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo ordenou que fôssemos até os confins do mundo e pregássemos o evangelho.
De modo que Paulo, segundo a palavra logos, dirigiu-se para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele chegasse lá. Então Paulo disse: irei para a Bitínia. Novamente o Espírito do Senhor disse: não. Então Paulo e seus companheiros desceram a Troade, uma cidade desconhecida. Podemos imaginar suas peregrinações ali, sua confusão, pensando: eu estava obedecendo ao mandamento de Jesus. Jesus disse que fôssemos até os confins do mundo e pregássemos o Evangelho. Por que eu sou, então, um fracasso aqui? Enquanto orava e esperava no Senhor, recebeu a palavra rema e apareceu-lhe um homem da Macedônia em uma visão, dizendo: passa para a Macedônia e ajuda-nos. De modo que ele tomou um barco e foi para a Europa. Através do exemplo de Paulo, podemos novamente ver a diferença entre logos e rema. Algumas pessoas têm vindo a mim com um comentário: irmão Cho, posso orar por várias promessas das Escrituras e posso esperar até que o Espírito Santo avive estas passagens, aplicando-as a mim. Mas como é que posso conseguir rema na escolha de um marido ou de uma esposa? Li a Bíblia toda, mas essa não diz que devo casar-me com Elizabeth, Maria ou com Joana. Como é que posso ter rema com respeito a este assunto? A Bíblia tampouco diz de onde devo estabelecer minha residência, se é no Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles ou em Berlim. Como é que eu posso saber a vontade de Deus a esse respeito? Estas são questões legítimas. Permita-me dar-lhe os 5 passos que uso a fim de saber a palavra rema e também a fim de receber a rema do Senhor acerca de questões específicas. O primeiro passo é colocar-me em ponto neutro. Não ir nem para frente nem para trás. Permanecer completamente calmo. Então, espero no Senhor dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ouvirei a tua voz. Se disseres sim, irei. Se disseres não, não irei. Não desejo tomar decisões para meu próprio benefício, mas desejo seguir o teu desejo. Seja algo bom para mim, ou seja algo mau. Estou pronto a aceitar tua direção. Com esta atitude, espero pelo Senhor. Muitas vezes a melhor coisa é jejuar e orar, pois se a pessoa come demais, fica cansada e não pode orar. Então, ao perceber que está realmente calma, pode partir para o segundo passo. A segunda coisa que faço é pedir que o Senhor revele sua vontade através de meu desejo. Deus sempre vem a mim, Deus sempre também virá a você através do seu desejo santificado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Salmo 37, versículo 4. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Provérbios 10, 24. Por isso digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo, recebereis, e será assim convosco. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Desejar é, pois, um dos pontos focais de Deus. Além disso, Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Através do Espírito Santo, Deus coloca em seu coração o desejo, levando você a desejar fazer a vontade dele. Portanto, faça a seguinte oração: Senhor, agora dá-me o desejo segundo a tua vontade. Ore e espere no Senhor até que Deus lhe dê o desejo divino. Ao orar, muitos desejos lindos fluirão à sua mente. Tenha a paciência necessária para que também os desejos de Deus lhe venham à mente. Não se ponha de pé dizendo: oh, já tenho tudo, e em seguida saia correndo. Espere na presença do Senhor um pouco mais. Satanás também pode dar desejos, mas também os desejos podem surgir de seu próprio espírito ou ser dados pelo Espírito Santo. O tempo sempre é uma prova. Se esperar com paciência, seu próprio desejo e o desejo de Satanás tornar-se-ão cada vez mais fracos, mas o desejo do Espírito Santo cada vez se tornará mais forte. Por isso, espere e receba o desejo divino.
Depois de meu desejo tornar-se claro, então dou o passo 3. Comparo esse desejo com o ensino bíblico. Certo dia, uma senhora veio a mim emocionada, dizendo: "Ô, pastor Cho, sou contribuinte com uma grande soma de dinheiro para o seu ministério. Louvado seja o Senhor", exclamei. "Assente-se e conte-me a respeito disso. Tenho um desejo fantástico de entrar para o mundo dos negócios. Fiquei sabendo de uma boa empresa e, se entro nela, vou ganhar muito dinheiro." "Que tipo de negócio é?" "Tenho um desejo ardente de monopolizar o mercado de cigarros. Tabaco, o senhor conhece?" "Esqueça disso", retorqui. "Mas tenho desejo", disse ela. "Um desejo ardente, como o senhor sempre pregou." "Esse desejo procede de sua própria carne", respondi. "Já examinou a Bíblia a fim de verificar se o que está fazendo está escrito nas Escrituras?" "Não. Seu desejo deve ser provado pela Escritura." Instruía. A Bíblia diz que somos templos do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Se Deus desejasse que seu povo fumasse, ele teria feito o nosso nariz de maneira diferente. Chaminés devem dar para cima e não para baixo. Pense no nariz, aponta para baixo e não para cima. O propósito de Deus não era que fumássemos, porque nossa chaminé aponta para baixo. A habitação do Espírito Santo é seu corpo. Se o poluir com fumaça, então estará poluindo o templo do Espírito Santo. Seu desejo está fora da vontade de Deus. Seria melhor que simplesmente se esquecesse desse novo negócio. Certo homem veio a mim dizendo: "Pastor, fiz amizade com uma linda mulher, uma viúva. Ela é terna, linda e maravilhosa. Ao orar, tenho um desejo ardente de me casar com ela, mas também tenho mulher e tenho filhos." "Olhe", respondi, "esqueça-se disso, porque tal coisa procede do diabo." "Oh, não é do diabo", discordou ele. "Quando orei, o Espírito Santo me disse ao coração que minha esposa não é exatamente o tipo de costela que se encaixa a meu lado. Minha esposa é sempre um espinho na carne. O Espírito Santo falou, dizendo que essa viúva é minha costela perdida, que se encaixará perfeitamente a meu lado." Disse-lhe eu: "Isto não procede do Espírito Santo, vem do diabo." Muitas pessoas cometem esse tipo de erro. Se orarem contra a palavra escrita de Deus, então o diabo falará. O Espírito Santo jamais contradirá a palavra escrita de Deus. Esse homem não me deu ouvidos, divorciou-se de sua mulher e casou-se com a viúva. Agora é o mais infeliz de todos os homens. Descobriu que sua segunda costela era ainda pior do que a primeira. Todos os nossos desejos devem, portanto, ser examinados à luz das Escrituras. Se você não possuir a autoconfiança de fazer isso, então vá ao seu ministro ou ao seu pastor. Depois de examinar o desejo à luz da palavra escrita, dos ensinamentos de Deus, então estou pronto para o passo número 4, pedir um sinal a Deus, tirando de minhas circunstâncias. Se Deus verdadeiramente lhe falou ao coração, então poderá dar-lhe um sinal no mundo exterior. Quando Elias orou 7 vezes pedindo chuva, recebeu um sinal do céu. Uma mancha do tamanho do punho do homem. Uma nuvem apareceu. Gideão também pode servir-nos de exemplo, pois ele também pediu um sinal. Deus sempre me mostrou um sinal de minhas circunstâncias. Às vezes esse sinal era muito pequeno, mas ainda era um sinal. Depois de receber o sinal, então o passo final. Oro até conhecer o horário de Deus. O horário de Deus é diferente do nosso. A pessoa deve orar até que tenha paz real, pois a paz é como árbitro. Depois de orar, se ainda sentir-se inquieta, então o horário não era certo. Significa que o sinal ainda está vermelho. Portanto, continue a orar e a esperar. Quando o sinal passar do vermelho para o verde, chegar-lhe-á paz ao coração. Então você deve sair correndo. Vá, portanto, com velocidade total, com a bênção de Deus e com o rema de Deus. Milagre após milagre lhe seguirão. Em minha vida cristã, sempre tenho seguido estes 5 passos. Até aqui, Deus tem confirmado essa maneira de caminhar com sinais e milagres.
Estes resultados devem mostrar claramente a diferença entre logos e rema. No futuro, você não precisa ficar confuso acerca das promessas de Deus. Quantidade alguma de reivindicação, trabalho, pulos ou gritos o convencerá. Deus mesmo o convencerá, dando-lhe ao coração a sua fé. A versão de Almeida de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23, diz que se a pessoa tiver fé em Deus, poderá então ordenar a um monte que se atire no meio do mar. O texto grego, entretanto, diz que a pessoa deve ter a fé de Deus. Como é que se pode ter a fé de Deus? Ao receber rema, a fé que lhe é dada não é sua, foi-lhe concedida por Deus. Depois de receber sua fé, que vem do alto, então pode ordenar que montanhas sejam removidas. Sem receber a fé de Deus, a pessoa não pode fazer tal coisa. Se não for por outra razão, você deve estudar cuidadosamente a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, a fim de apropriar-se e de proporcionar ao Espírito Santo o material que ele necessita para operar. Quando a pessoa espera no Espírito Santo, espera no Senhor, ele concede que esta fé seja atendida. E, ao agir consoante a essa fé, grandes milagres seguirão em seu ministério e em seu lar. Portanto, espere no Senhor. Jamais será isso um desperdício de tempo. Quando Deus lhe fala ao coração, Ele pode, em um segundo, fazer coisas muito maiores do que você poderia fazer num ano inteiro. Espere no Senhor e verá grandes coisas realizadas.